Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. A gente vai continuar a nossa conversa sobre o iluminismo. Essa é a segunda parte. Naquele primeiro momento nós falamos sobre o conceito do iluminismo e o cenário no qual essa corrente de pensamento nasceu, que foi a Europa do século XVIII. Iniciou lá no século XVII, como nós conversamos. Tá? É importante destacar que esse movimento iluminista ele foi um movimento que possibilitou uma série de movimentos e até revoluções, não só na Europa. Na Europa a gente tem o exemplo da Revolução Francesa, em 1789. Mas na América, um grande exemplo de movimento que teve como base, de formação, de construção, foi a independência dos Estados Unidos, em 1776. Os Estados Unidos foram a primeira colônia a se libertar de sua metrópole na América. Fora esses casos, inúmeros outros movimentos tiveram como base essas ideias iluministas que propunham liberdade, fim do monopólio comercial, ideias que eram contrárias à existência de um determinado grupo se sobrepondo a outro. Então, sobre esses pensadores iluministas, vamos falar sobre o inglês John Locke. Nós falamos naquele primeiro slide que ele foi um dos precursores dessas ideias iluministas ainda no século XVII. Ele defendia que os direitos naturais do ser humano, a liberdade, a felicidade, a prosperidade, deveriam ser garantidos pelo Estado. O que é o Estado, gente? É o governo, a estrutura administrativa. O Locke defendia que a estrutura administrativa, o rei, o absolutismo, que era o modelo de governo que imperava na Europa daquele momento, ele deveria garantir a todo cidadão essa liberdade, essa felicidade, essa prosperidade. Isso era um direito dele, então ele deveria garantir isso. O francês Montesquieu ele defendia o seguinte: a liberdade do indivíduo e a divisão do poder dos reis absolutistas em três: o executivo, o legislativo e o judiciário. Esse modelo de governo ele é muito comum hoje em dia. Inclusive, o nosso país adota esse modelo de divisão de poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. Essa proposta foi muito inovadora para a época. O Montesquieu garantia que um poder só podia ser, vamos dizer assim, ser respeitado por outro poder. Então era necessário que houvesse três poderes para que eles se autofiscalizassem, sendo que cada um tinha uma função. Isso era uma proposta muito inovadora para a época, até porque a gente está falando de um período onde os reis absolutistas eram maioria na Europa. Então você tem o rei, o poder ele era absoluto, ele se concentrava nas mãos do rei. O Voltaire era um filósofo francês que era deísta, ou seja, acreditava em Deus, não era ateu. É importante destacar que nem todos os filósofos eram ateus. Eles acreditavam em Deus, em grande parte deles. O Voltaire era um desses. Ele acreditava em Deus, mas ele criticava profundamente a religião, a igreja, a estrutura de poder que a igreja representava. Ele era extremamente crítico à igreja e dizia que a pessoa podia encontrar Deus sem intermediação da igreja, sem estrutura religiosa, sem a religião. Poderia ter esse contato direto com Deus.
O Voltaire, ele criticava o absolutismo, esse modelo de governo de qual nós estamos falando, e também criticava a Igreja Católica, muito fortemente. Criticava a superstição, a ignorância das pessoas. Essa palavra ignorância, ela está relacionada ao fato de não haver o conhecimento empírico das ciências, da leitura, o letramento. Então, as pessoas que não tinham essa formação, né, científica, não sabiam nada a respeito do campo das ciências, elas eram ignorantes e eram muito facilmente, digamos assim, manobradas, muito fácil de serem convencidas, devido à sua incapacidade inteligível. Não incapacidade inteligível, mas a sua capacidade limitada naquele momento por conta da própria estrutura da sociedade. Porque a sociedade impunha àquela pessoa, aquele indivíduo, né, essa incapacidade de refletir de forma mais avançada, né, de forma mais compreensível, né, do funcionamento das coisas. Então, o Voltaire, ele também defendia as liberdades das pessoas e criticava esse modelo de governo, o absolutismo, e a força, o poderio da Igreja Católica. É importante destacar aqui, gente, que não só Voltaire não só criticava a Igreja Católica, mas toda a estrutura existente religiosa, que não era, naquele momento, século XVIII, apenas a Igreja Católica. Naquele momento já haviam uma série, né, de igrejas, uma série de denominações religiosas que também já exerciam força na Europa, né? Depois da Reforma Protestante, vários reinos da Europa admitiram inclusive as suas religiões, né? As suas religiões oficiais. A gente pode falar da Inglaterra, do anglicanismo. O Rousseau, ele afirmava que o poder pertence ao povo e, portanto, prevaleceria a soberania da sociedade e a política da vontade coletiva. Tá? Então, o que acontece? A estrutura montada de governo, no geral absolutista, ela deveria ser uma estrutura que tivesse de acordo com o gosto da sociedade. A sociedade deveria legitimar aquele poder. Se aquele poder não tivesse atendendo os anseios da sociedade, a sociedade tinha o poder de tirar aquela estrutura de governo. Porque era a função do governo, mesmo que absoluto, era atender à necessidade do povo. O povo é soberano na política. A vontade coletiva deveria ser atendida. O Adam Smith era um outro pensador, tá, escocês, que defendeu o liberalismo econômico. O que era o liberalismo econômico? Era basicamente uma proposta de que o Estado não deveria intervir na economia. Deveria deixar os negócios da burguesia transcorrerem normalmente. O progresso, o desenvolvimento das sociedades, eles iriam acontecer sem a necessidade da intervenção do Estado, do governo na economia. Tá? Aquele pensamento do mercantilismo, né, de aquisição de metais, de riqueza e acúmulo, né, ele era um pensamento que Adam Smith criticava. O Adam Smith, ele acreditava que o trabalho era que poderia gerar riqueza, né? E o trabalho, ele era, à medida em que ele vai acontecendo, ele vai gerando riqueza. Criticava aquela percepção de que a riqueza ela era limitada, ela era finita, então por isso as nações, os reinos deveriam acumular os metais preciosos, sua riqueza, porque a riqueza não poderia ser gerada, né? E o Adam Smith dizia que o trabalho geraria a riqueza e que o Estado não deveria, de modo algum, intervir nessa economia. A enciclopédia, pessoal,
foi uma iniciativa de dois franceses, do Denis Diderot e do Jean d'Alembert. Eles tiveram a ideia de reunir todos os escritos sobre essas novas ideias, reuniram todos esses escritos para apresentar, né, de uma maneira compilada, de uma maneira em que as pessoas pudessem ter acesso àquele conhecimento. Qual era o objetivo deles? Era propagar aquelas ideias. É muito importante a gente destacar que essas ideias iluministas, elas eram ideias que não circulavam, né, na massa da população. Até porque nem todas as pessoas sabiam ler, nem todas as pessoas tinham a prática da leitura, né, da reflexão da sociedade. Então, muitas vezes, esse debate, ele era um debate que ele ficava concentrado em um grupo, né, de pessoas. Esse processo de transferência, esse processo de expansão dessas ideias para outros espaços, e foi um processo que foi se dando a partir das classes mais letradas, das classes burguesas também, né? Como eu falei no primeiro vídeo, a burguesia tinha interesse também na propagação dessas ideias. Tá? Então, esses pensadores, o Denis Diderot e o Jean d'Alembert, eles tiveram essa ideia de reunir essas obras, né, dos principais intelectuais, pesquisadores, para poder propagar esse pensamento. Tá? E esse pensamento, essas novas ideias, elas seriam capazes de tirar as pessoas da ignorância da qual elas viviam. Isso aqui é uma imagem, né, da enciclopédia. Essa aqui é a imagem do Denis Diderot e do Jean d'Alembert, tá, os filósofos franceses que idealizaram a enciclopédia. Sobre o despotismo esclarecido, pessoal, é o seguinte: o despotismo esclarecido foi o seguinte, vamos ver o slide. Na segunda metade do século XVIII, alguns monarcas europeus adotaram alguns princípios do iluminismo em seus governos. O objetivo era reformar a administração, mas manter a ordem social e o absolutismo. Esses reis ficaram conhecidos como déspotas esclarecidos. A ideia era a seguinte: existia uma corrente de pensamento que era nova, que propunha a liberdade, que questionava o poder absoluto. Qual foi a ideia de muitos monarcas? Inclusive ideias que foram auxiliadas, embasadas por alguns filósofos. A ideia era promover algumas reformas no sentido de atender alguns anseios iluministas, mas sem perder o controle e o comando da sociedade. Né? Vamos fazer algumas concessões, mas manter a ordem social. Então a gente faz alguma concessão aqui, mas precisamos manter a estrutura da sociedade. O despotismo esclarecido foi isso. Foi a admissão de valores iluministas, de ideais iluministas no governo. Aí tem um exemplo aqui, na Rússia aconteceu isso, na Suécia, em Portugal, na Prússia, na Áustria, na Espanha. Aqui tem uma imagem de um salão onde as pessoas, os nobres, os letrados discutiam as novas ideias, né? Não só nos salões, mas também nos cafés, né? Eram pontos de encontro desses filósofos. E no Brasil, essas ideias iluministas chegaram na colônia portuguesa? Sim, também chegaram. Agora, essas ideias, elas chegaram, como eu falei anteriormente, elas chegavam normalmente a partir de pessoas que tinham um letramento, pessoas que tinham algum tipo de contato com a Europa. Muitas vezes até contrabandistas traziam livros que eram proibidos pelo poder real aqui na colônia brasileira, mas esses colonos, muitos tiveram acesso a esses escritos. Um exemplo que é mais comum quando a gente fala do exemplo das ideias iluministas aqui no Brasil é falar da Inconfidência Mineira, né, do momento em que
a capitania de Minas Gerais se rebelou contra a metrópole, né, propondo a sua independência. É verdade que esses movimentos iluministas, as ideias iluministas também influenciaram nesse processo, mas também tinha um fator que estava relacionado ao aumento do controle da coroa portuguesa em relação à colônia brasileira. Isso se deve a uma política de restabelecimento financeiro da metrópole portuguesa a partir do terremoto que existiu em Portugal, em Lisboa. Eu agradeço a atenção de vocês. A gente finaliza aqui a segunda parte desse tema sobre o iluminismo. Valeu, até mais!